te consagrou, te ministrou, te revelou o que nos era bom e desatou a unção em tua vida. Mesmo que diante as lutas pensar em desistir, saibas que contigo está um Deus que livra-te. Não foi por acaso o chamado especial que em sua vida Deus ordenou e se cumpriu. Deus te resgatou, da morte te livrou e hoje te deu vida. Como um anjo ungido, ministrando bênçãos para as nossas vidas. Como agradecer a este bendito Deus, as bênçãos recebidas. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Deus te resgatou, da morte te livrou e hoje te deu vida. Como um anjo ungido, ministrando bênçãos para as nossas vidas. Como agradecer a este bendito Deus, as bênçãos recebidas. Meu pastor amado, Deus tem muito mais para a sua vida. Mesmo que diante as lutas pensar em desistir, saibas que contigo está um Deus que livra-te. Boa noite, irmãos. É com muito prazer, que estamos aqui em mais um culto. Quero agradecer, a participação de todos, mesmo distante, mas estamos perto de nosso Deus. Convido a todos para estarmos assim orando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai, graça te damos, ó Deus, por mais um dia. Graça te damos, Senhor, por tudo que tem nos proporcionado, ó Pai. Mesmo diante, Senhor, das dificuldades, Tu tem nos sustentado e te agradecemos por isso, ó Pai. Eu te louvo, Senhor Jesus, por tudo que tens feito. Toma este culto em Tuas mãos. Tudo que vier, Senhor, acontecer, seja para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Muito obrigado, esteja conosco, esteja, Senhor, visitando cada um que estiver assistindo essa live, ó Pai. Que todos possam ser abençoados, seus lares, ó Pai. Abençoa cada um, ó Pai, visita cada um com a Tua presença, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tens feito, em nome de Jesus. Amém. Hoje, segundo domingo do mês de junho, é comemorado o dia do pastor Batista, E somos gratos a Deus por isso. Efésios 4, 11 e 12 vai nos dizer: E ele designou alguns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Sabemos, que ser pastor não é uma tarefa fácil. É somente para quem tem o chamado mesmo para ser o pastor. E eu vou estar fazendo uma oração específica para os pastores, que Deus esteja abençoando a cada um. Querido Deus, eterno Pai, graça te damos, ó Deus, por ter levantado, Senhor, pessoas, ó Pai, dispostas, ó Deus, a pastorear, a cuidar, Senhor Jesus, de suas ovelhas, a nos conduzir, ó Pai, no teu caminho, Senhor, porque não existe outro, ó Pai. Esteja abençoando a cada pastor, esteja sustentando, esteja dando força, ó Pai. Em especial, entrega em tuas mãos o nosso pastor Paulo, Senhor, juntamente com sua família. Continue, ó Pai, cuidando, Senhor, de cada um. Ó Pai, ser com eles, ó Pai. Tenho certeza, ó Pai, que todos foram chamados, que todos foram capacitados, ó Pai, e todos têm a Tua presença, ó Deus. E eu te louvo por isso, ó Deus. Esta é a oração que eu te faço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E em 1 Coríntios 16, 13, vai nos dizer: Pastores, estejam vigilantes,
Mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, né? Parabéns, pastores, pelos dias de vocês e que Deus os abençoe. E com muito louvor e adoração, vamos engrandecer, né, o nosso Deus com o ministério de louvor. Quem é o motivo da nossa alegria? Nós vamos demonstrar isso cantando esse louvor que alegra o coração do Senhor. E é a Ele toda a honra, toda a glória. É Ele a nossa alegria. Cante conosco. Perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o teu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Deus meu, és o caminho distante do te alegrar com meu louvor, eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar.
Estamos aqui, Senhor, para te adorar. Nos apresentamos a ti, Senhor, como povo eleito. Eu vejo o Rei da Glória.
nós nos derramamos diante de Ti em louvores e em adoração a Ti. Porque nós somos, Senhor Deus, povo Seu. Fomos escolhidos para Teu louvor. E nós nos alegramos no Senhor. Pois é por Tua graça que nós estamos aqui, Pai. E somos tão dependentes de Ti. E por sermos dependentes de Ti, nós nos rendemos, nós nos entregamos a Ti, porque Tu és o nosso Deus. Agora, Deus, quando este culto, Deus, vem, ó Deus, para adorar o Senhor pela vida de tantos pastores, nós colocamos cada um em Tuas mãos. Que o Senhor possa estar com o pastor Paulo, que o Senhor possa estar com a sua família, possa estar com todos os pastores, Senhor Deus, e que todos possam, ó Deus, se alegrar em Ti. E quando nós vamos ouvir a Tua palavra neste momento, Senhor Deus, nós queremos Te pedir por cada pessoa, Senhor, que estará ouvindo esta mensagem, através da voz do pastor, e que nós possamos, ó Deus, estar com os nossos ouvidos atentos para, Deus, aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Olá, boa noite, queridos irmãos, queridos amigos, aqueles que estão nos acompanhando no nosso momento de reflexão. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos falar, como já tem nos falado, através dos louvores, através da Tua palavra, que nós possamos continuar esse momento de culto, de louvor ao nosso Deus, o único digno de louvor, de adoração, o único digno do nosso culto. Eu agradeço também ao nosso amigo, pastor Paulo, e a sua família, o pastor da igreja, e que Deus continue abençoando a igreja, que nós possamos sempre crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E eu quero meditar com os amados sobre o seguinte tema: deixando os embaraços. E eu quero ler com vocês o Evangelho segundo Lucas, que está lá no livro de segundo Lucas, capítulo 9, versículo de 57 ao 62, que diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, segui-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus observou: Deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão na minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Oremos. Amado Deus e querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua maravilhosa palavra, que ela venha falar aos nossos corações aquilo que nós tanto necessitamos ouvir do Senhor. Que a Tua palavra, Deus, possa guiar os nossos passos e que nós, a cada dia, possamos ter prazer em observar a Tua palavra, os Teus mandamentos. Em nome de Jesus, amém.
deixando os embaraços. Eu creio que nunca houve tantos embaraços tentando fazer com que nós, os crentes, deixemos de servir, deixemos de seguir o Senhor Jesus. A correria do dia a dia, as necessidades de consumirmos mais e mais, porque quanto mais a gente ganha, quanto mais bens materiais a gente tem, mais a gente vê que precisa, e parece hoje que é uma disputa de quem tem melhor carro, quem tem melhor casa, quem tem melhor tudo. E há uma busca desenfreada pelas coisas materiais, e a gente acaba caindo no laço do consumismo e acaba se tornando servo, escravo do consumismo. A Bíblia fala que 3 pessoas apareceram que aparentemente estavam dispostas a seguir Jesus. Aparentemente estava tudo certo para que essas pessoas seguissem a Jesus. Mas, se a gente observar o texto, a gente vai ver que essas pessoas não estavam tão disponíveis. Essas pessoas estavam embaraçadas em alguma coisa que as atrapalhava a seguir o Senhor Jesus. E a primeira pessoa até apareceu bem intencionada, dizendo: Senhor, eu vou te seguir aonde o Senhor for. Mas ao que parece, essa primeira pessoa não sabia nem onde Jesus iria. Essa pessoa não sabia a história de Jesus. E seguir Jesus, irmãos, não é fácil. Jesus nasceu numa manjedoura. Foi perseguido com menos de 2 anos, teve que fugir para o Egito. Por isso o rei mandou matar as crianças que tinham menos de 2 anos, porque ele sabia que Jesus estava nessa faixa. Jesus teve que fugir para o Egito. Jesus teve uma vida de perseguição, uma vida em que os líderes religiosos viviam tentando achar alguma falha em Jesus para o acusar, para o condenar, e essa foi a vida de Jesus toda. E no final, Jesus teve uma morte de cruz, uma morte pelo meu pecado, pelos seus pecados. E as pessoas que queriam seguir Jesus tinham que estar conscientes disso. E aí então Jesus responde para essa primeira pessoa: olha, as raposas têm covis e as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus quis mostrar que para segui-lo não é uma coisa fácil. Os pregadores que hoje têm mais preocupação em encher a igreja do que encher o céu, preferem falar assim: não, é fácil demais. Preferem facilitar o caminho, facilitar a vida das pessoas. Só que Jesus não veio para enganar ninguém. Jesus veio para falar a verdade. Jesus ensinou que o caminho é estreito. Jesus falou que é difícil. E ele chega aqui falar que os animais, os pássaros, têm mais conforto do que ele. E aquele que estava disposto a seguir Jesus tinha que ter consciência de que o caminho ia ser difícil. Mas acontece que muitas das vezes nós estamos querendo seguir Jesus, mas trilhar por caminho muito fácil. E esse caminho fácil nós não encontramos. Jesus não prometeu esse caminho largo. Pelo contrário, ele falou: no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão ter dificuldades, mas tenha bom ânimo, porque o ânimo é a força que nos move em direção à vontade de Deus.
O segundo parecia também bem disposto. Mas ele disse: olha, eu vou te seguir, Jesus. Mas primeiro deixa eu ir lá em casa sepultar o meu pai. Deixa eu cuidar do sepultamento do meu pai. Depois eu vou te seguir. Havia uma tradição dos judeus de que o filho mais velho deveria estar presente no sepultamento do pai. E eu fico imaginando o mundo daquela época que não tinha tecnologia. E se o filho fosse para longe do pai, muito longe, além de não ter tecnologia, não tinha os meios de transporte que a gente tem hoje, né? Muito rápido, ele corria o risco de não ser informado da morte do pai e não estar presente no sepultamento do pai. Hoje, com a tecnologia, pode guardar o corpo muitos dias. Mas, naquela época, não podia. Então, o filho tinha que estar sempre perto do pai, para que no sepultamento ele poder estar presente, para cumprir a lei. Mas Jesus veio para mostrar que a nossa preocupação não deve ser com a nossa tradição religiosa. Nós não devemos estar preocupados com a lei daquela religião que nós aprendemos na nossa infância. Nós devemos estar preocupados com a palavra de Deus. E aquele que se dispõe a seguir Jesus deve abrir mão de toda a sua tradição. Muitas pessoas talvez estão vivendo esse contexto hoje. Pessoas que querem seguir Jesus, pessoas que querem fazer a vontade de Deus, mas tem alguma coisa ainda aprisionando ao mundo. E aí ela fica com muita dificuldade para seguir Jesus. E aí, não é difícil você encontrar pessoas que falam assim: olha, eu vou seguir sim, gostei dessa palavra, gostei desse evangelho, gostei dessa pregação, gostei desse louvor. Mas deixa primeiro resolver um problema lá na minha vida particular, depois eu venho. Eu me lembro que, certa vez, um senhor me procurou e disse: olha, eu estou sentindo muita vontade de ir para a igreja, mas eu tenho alguns problemas particulares para resolver, depois eu vou. Eu disse para ele: tudo bem. Mas aí eu pensei assim: quanto tempo nós temos para isso? E aquele moço, ele queria seguir Jesus, mas queria primeiro cumprir com a tradição de sepultar o pai. E aí Jesus então responde para esse: olha, deixe os mortos sepultar os mortos, você vai e anuncia o reino de Deus. Deixe os mortos se preocupar com a sua tradição religiosa. Você tem que se preocupar com a pregação do evangelho. Não dá para pregar para os mortos mais. Temos que pregar para os vivos. Aquele que se dispõe a seguir Jesus tem que pensar em pregar para os vivos. Em pregar o evangelho para aqueles que ainda podem ouvir, se arrepender e serem salvos. E aí aparece a terceira pessoa. E a terceira pessoa disse a Jesus: Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu despedir dos que estão lá em casa. Uma outra tradição do povo judeu era não somente despedir, que isso é uma coisa boa, mas pedir autorização aos pais para fazer qualquer coisa. Podia ter 30, podia ter 40. Era normal a figura do pai ser respeitada por eles, de você com 40 anos chegar para pedir ao seu pai autorização para fazer alguma coisa. O grande problema é que se o seu pai não permitir você seguir Jesus,
Jesus fala: aquele que amar qualquer um mais do que a mim, não é digno de mim. Ele ensina que devemos buscar primeiro o reino de Deus. E aí, isso acontece com muitos de nós. Quantas das vezes a pessoa chega em casa e vai falar com o seu familiar que agora aceitou Jesus, que vai seguir Jesus, e quantas das vezes ele é desaconselhado. Jesus alerta: olha, cuidado com esse negócio de olhar para trás, porque aquele que lança a mão do arado, antigamente o arado era tração animal, né? Aquele arado que usavam animais para arar. E a pessoa que fosse dirigir o arado, ela tinha que estar muito atenta à linha que o arado ia fazer. Se ela ficasse desatenta, ela não ia conseguir fazer aquela linha, que tinha que ter uma distância, eu creio que de aproximadamente de uns 30 centímetros. E ela não iria conseguir, olhando para vários lados, para trás principalmente, ela não ia conseguir fazer aquela linha, e não ia conseguir arar. E Jesus então pega isso como figura de linguagem e traz para o Evangelho. Olha, aquele que aceita Jesus, aquele que quer seguir Jesus, aquele que quer fazer a obra de Deus, e olha para trás, ele não está apto ainda. Eu gosto de pensar sobre alguns grandes homens de Deus, alguns grandes servos de Deus, que quando foram convocados por Deus, eles não foram resistentes. Quando Deus chega, por exemplo, para Abraão, fala: Abraão, deixa a sua parentela, deixa a sua terra e vai para onde eu estou te mandando. Abraão não teve dúvida, ele não foi resistente. Imediatamente ele aceitou. Quando Jesus vê Mateus na alfândega, e Jesus fala: Mateus, segue-me. A alfândega, ele estava trabalhando. Ele não pensa duas vezes, ele não discute, ele não resiste. Imediatamente ele larga e segue a Jesus. Mas o que eu vejo hoje é que muitas das vezes as ocupações do nosso dia a dia têm nos atrapalhado seguir o Senhor Jesus. Jesus, certa vez, falou sobre a parábola do semeador. E me chama a atenção uma semente que Jesus disse que caiu entre os espinhos. E aquela semente não pôde produzir os frutos, bons frutos. Por quê? Porque os espinhos sufocou aquela planta e ela não pôde produzir bons frutos. Depois o discípulo perguntou: mas explica melhor, Jesus, essa história da semente. Nós queremos entender. E aí Jesus fala assim: olha, a semente que caiu entre os espinhos foram aquelas pessoas que ouviram a palavra, aceitaram de bom grado. Mas os cuidados dessa vida, os cuidados deste mundo, sufocou. E essa pessoa não pôde dar bons frutos. Por isso, o nosso tema é deixando os embaraços. Porque essa coisa está em mim, está em você. Deixar aquilo que está me atrapalhando de seguir a Jesus, está em mim, está em você, é uma coisa para nós fazermos. Por isso Deus cobra de nós que o sirvamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Servir a Deus é dar o nosso melhor para Deus e não dar o resto. Jesus, uma vez, falando sobre o amor a Deus, o amor amar a Deus sobre todas as coisas, ele diz:
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Por quê? Porque não basta dizer que ama a Deus, mas na hora prática, na hora de demonstrar isso na prática, não conseguimos demonstrar. E se você perguntar, olha, quanto tempo você se dedica a Deus? Quanto tempo eu me dedico a Deus? Quanto tempo eu me dedico a orar a Deus? Quanto tempo eu me dedico a meditar na sua palavra? Isso vai depender de mim e de você. Por isso que o nosso culto ele é individual a Deus. Por isso o nosso amor ele é individual. Mas nós só conseguimos fazer isso quando nós deixamos os embaraços de Deus, que atrapalha a gente servir a Deus. E esse embaraço, na minha vida, ele pode ser uma coisa, na sua vida pode ser outra coisa. E o que nós precisamos é detectar esse embaraço, perceber que essa coisa está nos atrapalhando e deixar os mortos sepultar os mortos. E nós vamos anunciar aos vivos a mensagem do Evangelho. Nós fomos chamados, irmãos, para sermos luz das nações, lamparina das nações. Nós fomos chamados para fazer diferença nesse mundo. Mas, se nós não tirarmos esses embaraços, nós vamos ficar como crentes, como aquela semente que Jesus falou, que caiu, cresceu, mas os cuidados dessa vida fez com que aquela árvore desse frutos muito ruins, péssimos frutos. E talvez você pode dizer assim, bom, eu anunciar o reino de Deus, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar um instrumento, eu não sei fazer nada na igreja. Mas, meu querido, você pode anunciar o reino de Deus em primeiro lugar, vivendo uma vida de transformação, vivendo uma vida de alguém que teve um encontro com Jesus e agora é uma nova criatura. E aí, você, lá no seu local de trabalho, lá no seu colégio, você vai fazer diferença e vai ser luz naquele local em que você está. Mas você também pode fazer mais duas outras coisas para anunciar o reino de Deus. Eu costumo pensar que tem 3 pessoas para fazer um trabalho missionário. Essas 3 pessoas têm que estar atuantes, senão não acontece trabalho missionário, que é aquele que fica sustentando em oração e com as suas ofertas. Esse é o primeiro da fila. Por quê? Porque sem ele não acontece a obra missionária. Aquele que ora e dá a sua oferta. Por quê? A Bíblia vai falar assim, e como pregarão se não forem enviados? Alguém tem que enviar. E me chama a atenção, porque para darmos a nossa oferta e orarmos pelo trabalho missionário, não precisa, qualquer pessoa faz. Qualquer pessoa pode fazer esse trabalho. Não precisa ter o dom de cantar, de pregar, de evangelizar. É só ter o coração na obra. E a segunda pessoa é o missionário, aquele que vai pregar. Ele só pode ir se alguém sustentar, se alguém segurar a corda aqui. É como aquele moço que desce no poço para pegar água e alguém fica segurando a corda. Ele tem a garantia de que ele vai
e vai voltar. E a terceira pessoa, irmãos, é aquele que ouve a pregação. Essa pessoa é importante, porque sem essas três pessoas não tem um trabalho missionário. Mas nós somos chamados, e essa incumbência Jesus nos deu. Vai, anuncia o reino de Deus. Uma das coisas que Jesus também nos recomendou é que nós mantivéssemos a chama do primeiro amor. Olha só, irmãos, o perigo de nós deixarmos esfriar a chama do primeiro amor. As coisas do mundo vão ocupando lugar na vida do crente, e aí você começa a perguntar: cadê aquele irmão que cantava na igreja? Cadê aquele irmão que pregava na igreja? Cadê aquele irmão que orava? Cadê aquele irmão que visitava? E quando você vai ver, aquele irmão se embaraçou com as coisas dessa vida e agora não consegue mais servir a Deus. Eu sei que você conhece muitas pessoas que eram assim. Pessoas que eram dedicadas, mas se embaraçaram e se afastaram da presença do Senhor. E eu quero terminar essa palavra dizendo que os irmãos, fica firme. Não deixe que as coisas dessa vida tomem o lugar de Deus em sua vida. Por quê? Porque as coisas aqui são todas passageiras. Somente as coisas do céu são eternas. A Bíblia fala: não adianta juntar tesouro aqui. Vem o ladrão e rouba, vem a ferrugem, destrói tudo. Mas juntar tesouro no céu. E aquilo que você faz para o Senhor, por mais que pareça difícil, mas Deus resolve. Deus resolve. E se você está tendo dificuldade de vir servir a Deus, porque tem alguma coisa pendente, alguma coisa te atrapalhando vir para a igreja, vir servir ao Senhor, eu quero dizer para você que venha do jeito que você está. Eu tenho um exemplo de uma irmã muito querida, que hoje está morando com o Senhor, que essa irmã, muito nós conversamos sobre alguma coisa que estava atrapalhando a sua vinda para a igreja. E aí, eu sempre falando com ela: fica firme, vamos orar. Fica firme, vamos orar. E nos seus últimos dias de vida, Deus foi lá e removeu o embaraço que estava na vida dela, que era o seu casamento. Nos seus últimos dias de vida, Deus tocou no coração do seu esposo, ele aceitou se casar. E depois dela estar desenganada pelos médicos, eu fui lá na igreja que ela frequenta, que ela frequentou, né? Hoje ela está morando com o Senhor, para assistir o seu batismo, a realização do sonho que Deus realizou dela. E durante muitos anos nós oramos por isso. Mas ela não deixou a fé, ela não deixou Jesus, ela continuou firme com Jesus, porque ela sabia que a qualquer hora que Deus decidisse, Deus poderia resolver. E aprove a Deus resolver já nos seus últimos dias de vida, mas o sonho daquela irmã foi realizado. Não deixemos que nada, nem ninguém, tome o lugar de Deus em nossas vidas. Deus, ele não divide o seu senhorio com ninguém. Ele quer em nossa vida exclusividade. Ele quer em nossa vida o primeiro lugar. Que possamos assim fazer para a glória do nome de Deus. Vamos orar, pedindo a Deus que abençoe cada um de nós, abençoe a Igreja Batista em Alquidelândia, que abençoe a cada amigo, a cada pessoa que está nos assistindo, que Deus possa falar a cada coração, a cada dia. Oremos. Amado Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus que a cada dia nos reaviva, a cada dia o Senhor nos
chama, a cada dia o Senhor nos fala. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor continue falando aos irmãos e amigos que estão conosco. E, ó Deus, que nós possamos a cada dia priorizar as coisas do Teu reino, Pai. Que nada nem ninguém venha nos atrapalhar nessa caminhada. Nós queremos Te dar o nosso melhor. Nós queremos Te oferecer aquilo que o Senhor nos deu para Te servir em espírito e em verdade, com todo o nosso coração. Em nome do nosso único Senhor e Salvador Jesus, que nós Te pedimos e agradecemos. Amém e amém.